Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Muito bom dia a você que nos acompanha. A primeira edição do Jornal Todo Dia está chegando neste dia 23 de dezembro de 2025, terça-feira, com as principais notícias da nossa região. Tragédia em Piracicaba. A polícia apura a briga antes de incêndio realizado em apartamento. Campinas registra 3 mortes em acidentes fatais em rodovias. Feminicídio em Hortolândia. Companheiro de Rayana Raíssa se entrega à delegacia da mulher. IPVA isento para motos. 216 mil motoristas podem se beneficiar, sendo contemplados com benefício. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Todo Dia. Muito bom dia novamente a você que nos acompanha. Eu, João Vitor Viana, estaremos juntos na próxima hora, trazendo todas as informações da nossa região. Neste dia 23 de dezembro, muito próximo ao Natal de 2025, as festas de fim de ano já estão aí e a programação da TV Todo Dia continua a todo vapor, trazendo sempre os principais detalhes de tudo que acontece aqui na nossa região. São 7 horas e 34 minutos. Você pode também nos acompanhar por nossas plataformas digitais. O QR Code está na sua tela, basta apontar a câmera do seu celular e acessar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Temos o nosso YouTube também, onde todas as matérias estarão por lá e você pode rever a matéria que você quiser, quantas vezes você quiser. Temos também o nosso WhatsApp, onde você pode mandar a sua demanda, mandar o seu comentário sobre toda a nossa programação e, claro, o nosso portal tododia.com.br, em que sai tudo em primeira mão. Você pode também acompanhar as nossas matérias por lá. Agora a gente começa esta primeira edição do Jornal Todo Dia falando sobre empreendedorismo e inovação. Temos uma série de matérias especiais produzidas pela nossa repórter Natália Tetzner, falando um pouco sobre economia, sobre empreendedorismo, diversas entrevistas e um conteúdo muito legal. A Natália traz para a gente neste primeiro episódio sobre serviços que lideram a economia na região. Acompanhe então a matéria especial da Natália. Cidades disputam cada vez mais por investimentos, talentos e oportunidades. A nossa região vive uma transformação silenciosa, mas muito poderosa. Nesta reportagem especial, você vai conhecer os caminhos dessa transformação. Onde surgem as ideias, como elas se tornam negócios e de que forma impactam a vida de quem vive e trabalha na região. O Brasil irá encerrar o ano de 2025 com mais de 24 milhões de empresas ativas. Cerca de 93% delas são micro e pequenas empresas. Esses dados são do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Eles nos mostram que o brasileiro está empreendendo cada vez mais, seja motivado pela autonomia ou pela necessidade de mercado.
O que chama a atenção é que os microempreendedores individuais são mais da metade do número de micro e pequenas empresas. Existem diversas razões para o crescimento do empreendedorismo individual. Entre elas estão o sonho pelo negócio próprio, a formalização simplificada e a necessidade de uma renda extra. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros Coelho, explica a situação. A gente tem um programa bem amplo, né, de apoio aos empreendedores. Então, o Sebrae, que já falou aqui para vocês, né, a gente tem muito programa do Sebrae aqui, que são programas de capacitação mesmo para quem quer empreender, para quem quer administrar seu próprio negócio e tudo mais. E especificamente, né, nesse ano de 2025, nós criamos um programa chamado Vitrine Digital, que era voltado especificamente para o comércio, e o objetivo do Vitrine Digital foi dar consciência ao comércio físico de que era importante, de que é praticamente necessário que eles tenham uma presença digital. Então, foram dezenas de horas de capacitação de forma gratuita para o comércio, para quem quisesse participar, que fosse aqui de Americana, para que eles aprendessem ferramentas para otimizar as suas vendas também no ambiente digital e não apenas físico. Então, a ideia do programa foi exatamente essa. O mesmo relatório de mapa de empresas feito pelo governo mostra que os setores de comércio e serviços concentram 82,2% das empresas em funcionamento. No país, a maioria atua com vendas, varejo, vestuário e beleza. Rafael de Barros Coelho ressalta a potência dos setores. A gente trabalhou muito forte a questão da desburocratização, né? Porque o que a gente sempre diz é que o empreendedor, quando ele vai empreender, ele não pensa na parte burocrática. Ele pensa no serviço que ele quer vender, ele pensa no produto que ele quer vender, ele tem uma ideia, ele tem um talento, alguma coisa assim, que ele quer entregar para os clientes, né? Para os futuros clientes. E ele não para pensar que vai ter um processo burocrático. Então, para que a gente consiga fazer com que eles tenham sucesso, tenham prosperidade, a nossa parte aqui é reduzir a burocracia ao mínimo necessário. Então, manter apenas o que é estritamente necessário. Todo o resto a gente facilitar para que o empreendedor possa, de fato, fazer o que ele quer, que é empreender, quer vender produto, quer vender serviço. Dentro desta ótica, nós criamos o Ganha Tempo Digital, que é um portal que fica no site de Americana, né? Então, www.americana.sp.gov.br, você vai encontrar lá o Ganha Tempo Digital, e é um caminho intuitivo para as pessoas que querem abrir uma empresa. Elas conseguem ir trilhando um caminho lá para entender todo o passo a passo que elas terão que seguir para abrir sua empresa. Mas não só isso, não só ensinar, nós também já colocamos lá os links, toda a capacitação para que eles consigam fazer o processo todo de forma rápida, sem sofrer, sem parecer que está falando grego com eles, né? E de forma menos burocrática possível. O cenário regional não é diferente do nacional. Nós procuramos o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas para entendermos melhor os dados da região. A analista de negócios Alice Rosado, do Sebrae, aqui de Americana, comentou sobre o avanço do setor de serviços na categoria. Hoje o MEI, se formalizar como MEI é a porta de entrada para o empreendedorismo. Então, todo mundo que quer começar um novo negócio acaba formalizando como microempreendedor individual pela facilidade na abertura da empresa e pela simplicidade também, não só nas etapas de formalização, como também de recolhimento dos impostos necessários. E todo mundo que tem um faturamento até 81 mil por ano pode se formalizar como MEI. E isso traz uma série de benefícios, o que é muito bom, Tirar a atividade informal e ter uma atividade formal não só permite que o microempreendedor individual tenha acesso a benefícios previdenciários, como também tem acessos que somente as empresas têm, como recolhimento dos impostos, maquininhas de cartão, inclusive acesso a crédito, que é muito bacana para quem está começando. Afinal, é uma forma também de impulsionar os negócios. Entre as micro e pequenas empresas da região, o setor de serviços é quase 70% delas, o que representa mais que o dobro do setor de comércio. Alice Rosado destaca a importância dos serviços do Sebrae para a cidade de Americana. Em relação aos desafios, para empreender hoje
São muitos, principalmente para quem começa um novo negócio, que normalmente começa somente a pessoa, né? Aquilo que a gente chama de eu-presa, ou seja, ele tem que cuidar de todas as áreas da gestão da empresa. Então, o Sebrae está aqui para fornecer capacitações, oficinas de maneira prática, para que a gente possa simplificar o dia a dia da gestão desse negócio. E sem gestão, dificilmente a empresa ela consegue se sustentar no mercado. Então, a gente está aqui para apoiar e tornar essas empresas mais competitivas. E o nosso conteúdo ele tem um diferencial porque a gente educa adultos. E, por conta disso, a gente educa com conteúdos bastante práticos, que traz realmente o dia a dia desses empresários, e a gente fala muito sobre esses desafios, né? De cuidar de todas as áreas da empresa e ainda sobreviver no mercado que está extremamente competitivo. Em meio às oportunidades de inovação do mercado, o secretário de Desenvolvimento de Americana faz um alerta. Para empreender, é preciso buscar conhecimento e auxílio. Aqui, né, a gente está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que hoje se chama Ganha Tempo do Empreendedor. Então, nós temos aqui diversos serviços de apoio ao empreendedor. Nós temos o Sebrae aqui, nós temos o posto da Receita Federal, nós temos o PAT, que cuida de vagas de emprego e tudo mais, que ajuda tanto quem está procurando emprego, quanto também os empreendedores que precisam contratar. E nós temos também o Banco do Povo, que entrega microcrédito para os empreendedores. Ou seja, nós estamos cercados de informação. Então, a gente consegue hoje identificar claramente assim, para onde a economia de Americana está arrumando. E a partir disso, nós conseguimos tanto entregar os produtos que nós já temos para o público que a gente percebe que necessita dessa capacitação, como, no exemplo que eu dei, a gente consegue também contratar programas exclusivos para os empreendedores, né? Para procurar a assistência do Sebrae, basta acessar o site sebrae.com.br ou ir até uma unidade próxima. O Sebrae aqui de Americana fica localizado na Rua Anhanguera, número 40. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, entre as 9 e 16 horas. Alice Rosado destaca os serviços oferecidos pela unidade. Nós estamos aqui à disposição para prestar todo tipo de orientação, assessoria, para que essas pessoas possam ter o seu negócio, formalizar o seu negócio e acessar diversos benefícios que principalmente o microempreendedor individual tem. E eu gostaria de ressaltar esses benefícios, né? Não é somente ter no CNPJ, mas como também eliminar os riscos da informalidade, né? De ter os produtos apreendidos, como também fazer o recolhimento dos impostos, ter a cobertura previdenciária, e tudo isso nós conseguimos fazer de forma gratuita e com uma orientação do início ao fim. Então, nós do Sebrae estamos aqui para orientar não só o tipo de negócio, o modelo de negócios, o plano de negócios da empresa, para que elas possam ser competitivas, fazendo uma análise de mercado, como também nós apoiamos em relação à abertura. E também, sem deixar de ressaltar, que nós estamos aqui para ajudar os negócios depois que eles estão com as atividades em pleno funcionamento, com capacitações nas mais diversas áreas de gestão, seja financeiro, seja marketing. E temos diversos projetos também que apoiam os clientes, né, os empresários, para que eles possam não só ter esse atendimento em formato de oficina, de workshop, como também as nossas consultorias. E temos consultorias online, temos consultorias presenciais, e a grande maioria dos nossos produtos são gratuitos ou com subsídio muito grande. Então, não dá para perder essa oportunidade. A inovação está presente em diferentes áreas e já muda a economia da nossa região. A nossa série especial continua com mais 3 episódios. Ainda vamos falar sobre as microempreendedoras mulheres, a busca por jovens para inserção no mercado e o empreendedorismo sênior. Natália Tetzner para a TV Todo Dia. Ao longo da semana, então, você vai acompanhando outras informações e outros detalhes sobre o empreendedorismo e a economia na nossa região, nessa série de matérias especiais produzida pela nossa repórter Natália Tetzner. Parabéns e muito obrigado, Natália. Agora a gente fala sobre a isenção do IPVA para motos, uma novidade para 2026 em que os motociclistas já estão se movimentando e serão beneficiados com isso. A previsão é que cerca de 216 mil motociclistas tenham esse benefício no próximo ano. Quem tem mais detalhes sobre isso é o repórter Felipe Gomes. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou um projeto de lei que isenta do pagamento do IPVA as motocicletas de até 180 cilindradas. A medida
começa a valer em 2026 e deve beneficiar milhões de motociclistas em todo o estado, inclusive trabalhadores que utilizam a moto como principal instrumento de renda. Na região de cobertura da TV Todo Dia, o impacto pode alcançar mais de 210 mil veículos. A proposta foi aprovada em sessão extraordinária da LESP enviada pelo governo do estado. O texto prevê a isenção do IPVA desde que estejam registradas e com a documentação regular no estado. Segundo o executivo, a medida busca reduzir custos para quem depende da moto como meio de transporte acessível ou ferramenta de trabalho, como motoboys e motoristas por aplicativo. Vai ter direito à isenção desse IPVA os proprietários, primeiro, com motos, com motocicletas até 180 cilindradas, e desde que estejam registradas no estado de São Paulo. E complementando ainda essa pergunta, vai começar a valer essa isenção a partir de 2026. E o objetivo principal vai ser beneficiar mesmo os motociclistas que utilizam do veículo para meio de transporte acessível ou até como instrumento de trabalho, no caso, motoristas por aplicativo, motoboys. Na região de cobertura da TV Todo Dia, o impacto da nova lei pode ser significativo. Somente em cidades como Americana, Santa Bárbara, Limeira e Piracicaba, são mais de 149 mil motocicletas de baixa cilindrada que podem ser beneficiados com a isenção a partir de 2026. O levantamento disponível no site do Detran aponta que, em Americana, cerca de 28 mil motos podem ser alcançadas pela medida. Em Santa Bárbara, são aproximadamente 27 mil. Limeira concentra cerca de 39 mil, enquanto Piracicaba lidera com cerca de 55 mil veículos. Também entram na conta cidades como Sumaré, com 29 mil motos, Hortolândia, com 21 mil, Paulínia, com 10 mil, e Nova Odessa, com cerca de 7 mil. Todas as motos até 180 cilindradas já se enquadram nessa isenção. Só que o marco inicial para poder pleitear essa isenção é o ano de 2026. Então, o IPVA de 2026, desde que a moto seja até 180 cilindradas, independentemente se ela foi adquirida antes de 2026 ou no decorrer do ano de 2026, elas serão contempladas com a isenção do IPVA. São todas. Apesar do benefício amplo, a lei estabelece uma condição clara. Apenas motocicletas em situação regular poderão ter acesso à isenção. Débitos de licenciamento ou pendências cadastrais podem impedir o enquadramento automático no sistema. A principal exigência legal para a concessão desse benefício é de que o veículo esteja devidamente licenciado e em situação regular. O que significa dizer que para ter direito a essa isenção de IPVA em 2026, o proprietário não pode ter pendência de licenciamento ou outras obrigações cadastrais junto ao órgão de trânsito, que no caso aqui é o Detran. Todas as motos serão contempladas para a isenção, inclusive as que trabalham por aplicativos de entregas também. Então, assim, quando a gente vai olhar o texto, conforme o texto apresentado, um dos objetivos centrais da medida é justamente beneficiar esses trabalhadores que utilizam da motocicleta como instrumento de renda, como os entregadores e os motoristas de aplicativo. Especialistas alertam, no entanto, para possíveis dúvidas na interpretação da lei, principalmente sobre o conceito de situação regular e o período da validade da isenção. Situação regular é uma expressão que pode gerar ambiguidade, né? A gente pode entender de diversas formas. Outro ponto destacado é que a isenção não tem efeito retroativo. Débitos de IPVA anteriores a 2026 continuam sendo obrigatórios. O que eu quero dizer? De 2025 para trás, não é que a pessoa vai ser isenta. Vamos imaginar que ela não pagou ainda o IPVA de 2025 e esteja achando que com essa isenção de 180 até 180 cilindradas a moto dela se enquadra, ela vai ter o IPVA de 2025 ou outros que estejam em aberto para que possa ser beneficiado dessa lei. Não, começa a iniciar a partir apenas de 2026. Além do impacto direto no bolso do motociclista, a medida também pode influenciar o trânsito e a mobilidade urbana,
com reflexos positivos e negativos nas cidades da região. A isenção do IPVA, ela reduz o custo de manutenção do veículo, o que pode estimular a aquisição de novas motocicletas de baixa cilindrada e pode aumentar essa frota no estado de São Paulo. Agora, pontos negativos. Vamos ter um aumento talvez expressivo dessa frota, sem um devido planejamento de infraestrutura e segurança, o que pode levar a um aumento de número de acidentes e até agravar uma congestão de determinados pontos. Ainda não há definição oficial sobre como a isenção será operacionalizada no sistema do Estado. A expectativa é de que o processo seja automático, sem necessidade de solicitação por parte do proprietário. A recomendação, por enquanto, é manter a documentação em dia e quitar eventuais débitos antes da virada do ano, para garantir o direito ao benefício em 2026. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. E olha só, no último final de semana tivemos o início do verão. O verão começou, a gente já está sentindo esse calor no início da semana e a previsão é que o verão 2025, nesta reta final de 2025 e início de 2026, seja acima da média na região metropolitana de Campinas. Quem tem essas informações é a repórter Nicole Maia. O verão teve início neste domingo e segue até o dia 20 de março de 2026. Mas muita gente ainda não sabia que a estação, aguardada por uns e nem tanto por outros, já havia começado. Nossa, é verdade, não tinha me atentado, mas o calor já vem há algum tempo, né? Bom, ainda bem que a gente vive num país tropical, né? Melhor assim do que um frio bravo que congela a gente. Nossa, nem tinha lembrado, não sabia. E já tá mesmo no jeito, né? Esse ano parece que vai ser bem quente. A estação é marcada pelo aumento das temperaturas e por mudanças rápidas nas condições do tempo, com possibilidades de chuvas intensas, quedas de granizo e ventos moderados a fortes. Caracterizado pela maior exposição no hemisfério sul ao sol, o verão apresenta dias mais longos e noites mais curtas, além de concentrar os maiores volumes de chuva ao longo do ano. O que os modelos indicam para o verão de 2025-2026 é uma condição de temperaturas acima da média, então um pouco mais quente. E com relação às chuvas, de normal a ligeiramente abaixo da média. Então, o que isso significa? Que nós temos períodos com chuvas mais frequentes, intercalando aí com períodos um pouco mais secos, né, com pouca nebulosidade, e com isso as temperaturas subindo bastante. Para o verão de 2026, os modelos climáticos indicam temperaturas acima da média, o que aponta para um período mais quente que o habitual. Em relação às chuvas, a previsão é de volumes dentro da normalidade, com alternâncias entre períodos chuvosos e intervalos mais secos, com pouca nebulosidade e calor intenso. Muito suco, água, banho, sorvete, né, Murilo? Olha, fico na piscina. Não tem outro. Quando a gente pode, a gente fica. Quando não, é dentro da sala com o ar-condicionado ligado. Compra bastante água. A água, assim, disparado que mais sai. Sai bastante água, bastante chopp, né? Como tá bastante calor, mas a água sai mais do que o chopp. O que atua no verão normalmente é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é a umidade e calor ali proveniente da região norte, que faz com que a gente tenha chuvas persistentes. Essa é uma característica bem típica do verão aqui na nossa região. E, pelo menos por enquanto, que a gente tenha, que a gente deverá ter fenômenos, sim, de chuvas. Vale lembrar que o verão é a estação de chuvas, né? Então, o fato de nós estarmos com indicação de que seja de normal a ligeiramente abaixo da média, mas por ser a época das chuvas, a gente vai ter chuva, tempestades e chuvas volumosas em alguns momentos. Na região metropolitana de Campinas, a semana começa com um tempo estável e calor. Na segunda-feira, as temperaturas máximas ficaram em torno dos 30 graus, sem previsão de chuva. Nos dias 23 e 24, o calor se intensifica, com as máximas que podem chegar a 32 graus e a tendência de tempo firme. Em relação ao acumulado de chuvas ao longo de 2025, Ana explica que registrou volumes abaixo da média em maior parte dos meses.
Nós tivemos um ano com pouca chuva, a não ser abril e outubro, todos os demais meses nós tivemos chuvas abaixo da média. Então, janeiro e fevereiro, que seriam os períodos que a gente espera mais chuvas mais volumosas, mais importantes, ficaram abaixo da média. Então, nós tivemos até agora um menor volume de chuva daquilo que é o esperado na climatologia. Ela também lembra que a primavera foi um pouco mais fria que o normal. E com relação às temperaturas, nós tivemos uma primavera, né? Uma primavera até um pouco mais fria, né? As temperaturas ficaram um pouquinho abaixo da média, e um dos fenômenos responsáveis por essa entrada de massas de ar mais frio mais frequente na primavera é a laninha, né? Quando nós temos laninha, há uma maior chance, uma tendência de termos primavera com temperaturas ligeiramente mais amenas, e foi o que a gente verificou. O calor também desperta o espírito empreendedor. Foi nessa época que Vinícius da Silva encontrou uma estratégia para impulsionar as vendas. Aqui no Calçadão de Americana, a gente sabe que no final do ano é uma época que tem um pouco mais de movimento. Como está bastante calor, a previsão ia ser de muito calor, a gente resolveu abrir esse empreendimento aí, vender um pouco de chopp, um pouco de água, que é o que o brasileiro gosta, né? Até o Natal, a região deve permanecer sob a influência de um ar mais seco. Isso deve persistir aí até o Natal, né? Então, com esse tempo mais, até a quarta-feira, né? Com esse tempo mais seco. Depois a gente tem uma maior chance de pancadas de chuvas, então entra um pouco mais de umidade, chance de pancadas de chuvas, claro, com calor, há chance de tempestades, e chuvas mais volumosas e frequentes são esperadas lá na semana que vem. Então, a partir do domingo, segunda-feira, né, a gente tem expectativa de chuvas mais volumosas. Então, de uma forma mais simples, resumindo, nós temos um verão mais quente e mais seco e uma virada do ano com mais chuva. A gente dorme com o ar quando está ligado direto, porque não dá. Muito, muito calor mesmo. Em situações de tempestades com raios, a orientação é evitar o contato com objetos metálicos, não tomar banho nem usar telefone com fio, desligar aparelhos eletrônicos da tomada e buscar abrigo em locais seguros. A população deve ficar atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil Estadual e Municipal. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Pois é, ventilador, ar-condicionado, piscina, uma viagem para a praia, nada disso vai mal com um calorzão desse no fim de ano. 7 horas e 59 minutos, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do nosso Jornal Todo Dia. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Já pensou em começar o próximo ano sem dívidas com o município? A Prefeitura de Sumaré prorrogou o prazo do Refis 2025. Agora você pode quitar seus débitos com até 100% de desconto em juros e multas. E os descontos são progressivos. Quanto menos parcelas, maior a vantagem. À vista, o desconto é total. Em até 4 vezes, são 80%. Em até 12 vezes, 60%. E em até 24 vezes, 20%. O programa foi criado para facilitar a quitação de tributos em atraso como IPTU, ISS, tarifas municipais e multas administrativas. E tudo isso ajuda a cidade a seguir avançando, com obras e melhorias por toda Sumaré. É a sua chance de regularizar tudo e seguir tranquilo. Para aderir ao programa, procure a Secretaria Municipal de Finanças. Informações no site da Prefeitura ou pelo telefone 1933995421. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. Intervalo rápido, já estamos de volta com o segundo bloco do nosso Jornal Todo Dia nesta terça-feira, dia 23 de dezembro, 8 horas em ponto. Você continue nos acompanhando durante todo este fim de ano. A programação da TV Todo Dia não para, estaremos ao vivo com as 3 edições do nosso jornal de segunda a sexta e também as nossas redes sociais, o nosso site, o nosso YouTube, sempre movimentado com os detalhes da nossa região. Agora a gente vai para o bloco policial do nosso Jornal Todo Dia, primeira edição, falando primeiro sobre a tragédia que tivemos em Piracicaba no final de semana. 3 mortes após um incêndio em um apartamento. E agora o trabalho da polícia é apurar o que realmente aconteceu para que esse incêndio fosse desencadeado. E uma das possibilidades é uma briga entre os familiares que estavam no apartamento
que posteriormente acabou originando o incêndio. Quem tem mais detalhes sobre isso é a nossa repórter Cristiane Azanha. A Polícia Civil de Piracicaba abriu uma nova linha de investigação sobre o incêndio que vitimou 3 pessoas da mesma família, um cachorro e um gato, no bairro Água Branca, no último domingo. Embora a perícia inicial aponte para um acidente envolvendo uma lamparina na varanda, depoimentos colhidos na manhã desta segunda-feira indicam a possibilidade de o fogo ter sido provocado intencionalmente. As vítimas fatais são Lineu Peixoto dos Santos Júnior, de 47 anos, Thaís Fernanda de Oliveira Matias, 41, e Maria Eduarda de Oliveira Corder, de 18. Segundo o delegado José Donizete de Melo, que coordena a investigação, todas as hipóteses serão avaliadas. O apartamento é muito pequeno, os cômodos são pequenos, então com esse contato dessa lamparina com a roupa e com o papel, o incêndio foi automático, rápido, e tomou conta do apartamento, a fumaça toda. São ambientes pequenos e essas pessoas faleceram estavam nos quartos do apartamento. Pois bem, essa é uma linha principal de investigação. Imaginou-se isso. Até porque os corpos não estavam queimados, eles estavam com marcas de fuligem na boca, sinal que foi por conta da intoxicação, né, da fuligem, da fumaça do ambiente. Ainda segundo o delegado, alguns vizinhos relataram à Polícia Civil que antes do incêndio ouviram uma discussão tensa. Não houve silêncio naquela manhã no apartamento, houve discussão entre o casal, que infelizmente era comum, eles brigavam muito, e que isso pode ter levado alguma ira, alguma coisa que possa ter algum deles provocado esse incêndio. Por quê? Porque já existem fatos anteriores de ameaça entre os dois, inclusive numa dessas ameaças, um ameaçou tocar fogo no apartamento com o outro dentro. Então a gente tem esse antecedente, né? Não sabe se nas discussões que houveram ontem de manhã, não se proferiram essas expressões de que vai se matar ou vai tocar fogo, mas isso já aconteceu anteriormente. Então uma linha de investigação. Agora a gente começa a trabalhar com relação a essas discussões que aconteceram pouco antes do incêndio, né? Nós ouvimos alguns moradores, inclusive captamos algumas gravações que eles fizeram. Uma moradora fez uma gravação lá do pedido de socorro da mulher, de alguns gritos que ela proferiu antes de tudo acontecer. A Polícia Civil continua com a apuração sobre o caso, mas descarta a possibilidade da participação de uma 4ª pessoa. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Agora em Campinas a gente fala sobre acidentes de trânsito, pois 3 mortes foram registradas em acidentes fatais em rodovias nos últimos dias de forma sequencial. Quem traz os detalhes é o repórter Guilherme Pierangeli. Campinas registrou 3 acidentes fatais em rodovias entre a noite de sexta-feira e a manhã desta segunda-feira. 2 das vítimas morreram em ocorrências distintas na rodovia Professor Zeferino Vaz, enquanto a 3ª morte foi na rodovia Anhanguera. Além disso, no mesmo período, uma pessoa ficou gravemente ferida após ser atropelada na rodovia Santos Dumont. O primeiro acidente foi na noite de sexta-feira, por volta das 11h50 da noite, no quilômetro 118 da rodovia Professor Zeferino Vaz, no sentido norte. Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, um Renault Clio bateu na traseira de uma moto, uma motocicleta Yamaha Fazer, que estava trafegando pela pista. Com o impacto, o motociclista caiu e permaneceu sobre a faixa de rolamento. Ele se feriu gravemente após a queda e entrou em parada cardiorrespiratória. Equipes de resgate iniciaram manobras de reanimação ainda no local, mas apesar dos esforços, o óbito foi constatado à 00h10 do sábado. A Polícia Militar Rodoviária e a Civil estiveram no trecho, que teve acostamento e uma faixa interditados temporariamente para o trabalho de perícia. O corpo foi removido após a liberação da área e o condutor do automóvel fugiu do local sem prestar socorro, deixando o para-choque do carro e a placa na pista, o que pode auxiliar na identificação. A segunda morte foi na madrugada de domingo, por volta das 2h30 da manhã, no quilômetro 103 da via Anhanguera, no sentido capital. Segundo a concessionária Autoban, um Fiat Mobi trafegava pela faixa 2 quando o motorista se deparou com um pedestre atravessando a rodovia.
Ele disse que não teve tempo hábil para frear ou desviar e acabou atropelando essa vítima que morreu imediatamente no local. O motorista não sofreu ferimentos, ele parou para prestar socorro e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. O acostamento chegou a ser interditado durante o atendimento da ocorrência e a realização da perícia técnica. A polícia científica foi acionada e a funerária realizou a remoção do corpo ainda durante a madrugada. O veículo envolvido permaneceu no local até ser retirado por um guincho particular após liberação das autoridades. A terceira morte foi na manhã desta segunda-feira, novamente na Professor Zeferino Vaz, por volta das 10h40 da manhã, no quilômetro 116, sentido norte. Conforme informações da Rota das Bandeiras, uma motocicleta Honda Bis foi atingida transversalmente por um Jeep Compass. Após essa batida, o motociclista foi atropelado e permaneceu sobre a faixa de rolamento. O SAMU foi acionado e constatou o óbito às 10h45 da manhã. O condutor do automóvel saiu ileso e permaneceu no local para prestar esclarecimentos, e esse acidente causou congestionamento de aproximadamente 2 quilômetros no trecho, com interdição temporária da faixa para atendimento da ocorrência, reposicionamento dos veículos e atuação da Polícia Militar Rodoviária. Além dessas 3 mortes, um atropelamento grave foi registrado na noite de domingo, 9 da noite, na rodovia Santos Dumont, na altura do quilômetro 63, em uma alça de acesso no sentido norte. Segundo a concessionária Colinas, um ônibus Mercedes-Benz trafegava pela alça quando o pedestre foi avistado sobre a faixa. Sem tempo de frear ou desviar, o motorista acabou atingindo esse homem. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o atendimento médico. O motorista do ônibus não sofreu ferimentos. A alça de acesso permaneceu totalmente interditada por cerca de 4 horas para atendimento dessa ocorrência e realização da perícia. Após os procedimentos, o ônibus seguiu viagem por meios próprios, não precisou de guincho. De Campinas, Guilherme Perangeli, para a TV Todo Dia. Obrigado, Perangeli. Agora a gente fala sobre a cidade de Hortolândia, sobre um caso também que vem se desenrolando durante as últimas semanas. A vítima foi Rayana Raíssa, um feminicídio que aconteceu na cidade de Hortolândia. Depois de muitas buscas, tratativas e até a indicação de que se entregaria, o suspeito principal deste caso se entregou. E agora quem traz as informações é Wagner Salustiano. Autor do disparo que matou a jovem Rayana Raíssa Albuquerque de Matos, de 21 anos, na madrugada da última terça-feira, Eliton Mateus Silva Santos se entregou por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira na Delegacia de Defesa da Mulher de Hortolândia. Acompanhado de sua advogada, Andressa Ferreira, o rapaz de 19 anos desceu de um carro em frente à delegacia, colocou um capuz sobre a cabeça e entrou sem falar com a imprensa. Em seguida, deu o seu primeiro depoimento à equipe da Unidade Especializada da Polícia Civil. Segundo sua advogada, o autor do disparo, que tinha relação estável com Rayana Raíssa havia 2 anos, alegou que o tiro teria sido acidental durante uma tentativa de tirar uma foto com ela no banheiro da residência da mãe do rapaz, onde eles estavam morando havia 2 meses. Eles têm uma criança de 2 meses. Desde o dia do crime, o bebê segue sob os cuidados do avô materno. A Polícia Civil trata desde o início o caso como um feminicídio. No mesmo dia do assassinato, a primeira vara criminal do Fórum da cidade expediu um mandado de prisão preventiva contra o rapaz, finalmente cumprido nesta segunda-feira. O crime causou grande comoção na cidade. O disparo aconteceu dentro do banheiro da residência da família de Eliton, no Jardim Terras de Santo Antônio. Segundo o histórico passado pela polícia militar que atendeu a ocorrência, Eliton teria saído do imóvel por alguns momentos enquanto a companheira preparava o jantar. Ele voltou em seguida e chamou a jovem até o banheiro. Instantes depois, a mãe do rapaz ouviu um disparo. Ele saiu do banheiro desesperado e disse à mãe que teria matado a esposa ao tentar tirar uma foto. O SAMU de Hortolândia chegou a ser chamado, mas constatou que a moça morreu ainda no local. A arma usada, uma pistola, ficou inicialmente caída ao lado do corpo de Rayana Raíssa. Eliton teria fugido da residência com outro homem em uma motocicleta instantes após o crime. Já a pistola teria sido retirada do banheiro da residência pelo mesmo homem, ainda desconhecido. O corpo de Rayana Raíssa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico. Desde o início, a Polícia Civil trata o caso como feminicídio. A Secretaria de Segurança Pública não informou, até o fechamento desta reportagem, quais são as próximas medidas no caso. Lembrando sempre que em qualquer situação de risco para mulheres e meninas, qualquer pessoa pode acionar a Polícia Militar através do telefone 190
ou a Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180. Ambos os serviços atendem 24 horas por dia. De Hortolândia, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Bom, agora a gente fala sobre a morte de Carlos Teixeira Sayão, um grande nome do urbanismo, da arquitetura e do urbanismo da cidade americana, que infelizmente nos deixou no início desta semana. A Americana perdeu um dos principais nomes da arquitetura e do urbanismo. O arquiteto Carlos Teixeira Sayão morreu aos 83 anos na noite de domingo, dia 21, no Hospital São Luís, em Campinas. Carlos era natural da capital paulista, mas construiu sua trajetória profissional e pessoal aqui em Americana, onde atuou por mais de 4 décadas e se tornou uma referência no planejamento urbano do município. Em reconhecimento, recebeu em vida o título de cidadão americanense da Câmara Municipal. Em 2024, o nome do arquiteto também passou a identificar uma praça pública localizada no Parque Residencial Jardim Faraone Zanaga 2. Entre as obras mais conhecidas de Carlos estão o projeto da Prefeitura Municipal, localizada aqui na Avenida Brasil, a atual sede da Guarda Municipal de Americana e o Colégio Polivalente. O prefeito Chico Sardelli declarou luto oficial de 3 dias pela morte. Em mensagem nas redes sociais, o prefeito também compartilhou que, abre aspas, a Americana perde hoje um grande arquiteto, um grande americanense de coração, que muito contribuiu com o desenvolvimento da nossa cidade. Fecha aspas. O velório será realizado nesta terça-feira, dia 23, das 10 às 12 horas. A cerimônia será na Capela Ecumênica do Crematório Memorial Bom Pastor, localizada no bairro Campos dos Amarais, em Campinas. Natália Tetzner para a TV Todo Dia. Para a gente fechar agora o nosso segundo bloco desta primeira edição do Jornal Todo Dia, a gente fala sobre um outro caso de Hortolândia, que aconteceu no início deste mês, a morte de um dentista. E o principal suspeito sobre este assassinato foi preso em São Paulo. Quem traz todos os detalhes é novamente Wagner Salustiano. Um homem de 30 anos, suspeito de ser o autor do assassinato e da tentativa de ocultação do cadáver do dentista Marcelo Batti Coimbra, de 64 anos, no último dia 7 de dezembro, em Hortolândia, se entregou no domingo no 4º Distrito Policial da Consolação, na capital do estado. O veículo do morador de Amparo, um VW Nivo cinza, foi localizado 2 dias depois do seu desaparecimento, totalmente queimado, no Jardim Eldorado, em Sumaré. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra um homem ateando fogo no veículo. O corpo do dentista só foi localizado, carbonizado com a ajuda de pneus, no dia 13, em uma área verde, também de Sumaré. A confirmação da sua identidade, já no dia 19, só foi possível através de exames necroscópicos realizados pelo Instituto Médico Legal de Americana. O caso é conduzido pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, da DEIC de Campinas. A motivação exata para o crime ainda não foi divulgada, mas a princípio foi descartada a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isto porque nenhum pertence ou valor da vítima foi levado. Segundo a Polícia Civil, o destinatário do Pix de R$200 feito pelo dentista no dia da sua morte não teria participado do crime, mas auxiliou na identificação do real suspeito. Os investigadores teriam convencido este suspeito a se apresentar à Polícia Civil em conversas por telefone celular ao longo do final de semana. Isto porque já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Júri da comarca de Hortolândia desde sexta-feira contra este suspeito do crime, considerado hediondo pelos delegados do caso. A investigação apontou que Coimbra teria sido assassinado ainda no interior do motel no Jardim Estela, em Hortolândia, para onde havia ido com o suspeito após frequentar uma sauna em Campinas. Segundo a DIG, as investigações apontaram que o acusado matou a vítima ainda no interior do estabelecimento, na cidade de Hortolândia, evadiu-se com o corpo do local e no dia seguinte ateou fogo no corpo e no veículo. Na sequência, ele próprio evadiu-se para São Paulo, onde permaneceu até a data da sua prisão neste domingo. Ainda no domingo, o suspeito foi interrogado em São Paulo pelos delegados Marcelo Fer e Luiz Fernando Dias de Oliveira, da DIG Campinas. Os delegados falaram sobre o caso logo após a prisão, ainda em São Paulo. Tivemos a satisfação de concluir praticamente uma investigação que se iniciou lá pela DIG de Campinas e hoje capturamos o autor
de um crime hediondo, de um homicídio que vitimou um dentista, uma pessoa de bem que residia na cidade de Amparo. A Polícia Civil não para. Hoje, domingo, depois desse intenso trabalho investigativo, tivemos o sucesso de fazer a captura do autor desse bárbaro crime. E é o mínimo que a Polícia Civil pode fazer para trazer um pouco de paz para a família da vítima. O trabalho da Polícia Civil aí completo, né, com o início da investigação como um desaparecimento, identificando se tratava na verdade de um homicídio, a identificação do seu autor, pedido de prisão e hoje a sua captura com interrogatório e formal confissão. Essa é a satisfação do trabalho completo e o papel da Polícia Civil para colaborar com a sociedade de maneira que haja sempre a credibilidade do nosso trabalho. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Tá certo, então, muito obrigado, Wagner Salustiano. A gente vai para o segundo e último intervalo deste Jornal Todo Dia, a primeira edição. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a nossa região. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Um encontro leve e divertido. Toda terça às 11 horas da manhã, Zara Mello Júnior recebe personalidades da região para um bate-papo descontraído. Papo com Zara, terça às 11 da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. De volta, então, com o último bloco desta primeira edição do Jornal Todo Dia nesta terça-feira. Lembrando que ainda teremos a segunda edição a partir do meio-dia e a terceira edição a partir das 6 horas da noite. Você continue nos acompanhando e também, claro, pode aqui com o nosso QR Code, escanear o QR Code e também nos seguir em nossas plataformas digitais, o nosso YouTube, as nossas redes sociais, também o nosso portal, o nosso número do WhatsApp também está disponível para você. 8 horas e 19 minutos, agora a gente fala sobre o futuro Hospital Metropolitano, que será construído na cidade de Campinas, pois houve um avanço importante, a oficialização da doação do terreno. Quem tem mais detalhes sobre isso é o nosso correspondente Guilherme Pierangeli. A Prefeitura de Campinas oficializou nesta segunda-feira a doação ao governo do estado do terreno onde será construído o Hospital Metropolitano. A lei que autoriza a cessão da área foi sancionada pelo prefeito Dário Saad e publicada no Diário Oficial do município. A previsão do governo estadual é lançar a licitação para a construção ainda neste ano. Segundo a Prefeitura, a doação atende uma exigência do estado para viabilizar o projeto. Este hospital ficará em uma região que já conta com outros equipamentos de saúde, ampliando a oferta de serviços na região do Parque Itália. O terreno doado possui aproximadamente 35 mil metros quadrados e está localizado entre a Avenida Prefeito Faria Lima e as ruas Pastor Cícero Canuto de Lima e Francisco de Assis Iglesias. No local, funcionava a Coordenadoria Departamental de Veículos Leves, transferida para o Jardim Novo Campos Elíseos. Então essa unidade vai ficar próxima ali de outros equipamentos, como mencionei, né? Como, por exemplo, o AME, Ambulatório Médico de Especialidades, o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Mário Gatinho, o antigo Hospital de Amor, também o Hospital da Mulher e o CAPS-AD Sudoeste. A lei sancionada estabelece que a doação está condicionada ao cumprimento de 2 encargos pelo Estado: a construção efetiva do Hospital Metropolitano no local e a formalização da cessão de uso para o município da área onde atualmente funciona o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS-AD Sudoeste. O texto foi aprovado pela Câmara Municipal, agora sancionado e promulgado pelo prefeito, entrando em vigor então na data da publicação. Todas as despesas relacionadas à doação serão de responsabilidade do Estado.
Quando estiver funcionando, o Hospital Metropolitano deverá contar com cerca de 400 leitos. Estão previstos aproximadamente 300 leitos de internação clínica e cirúrgica, além de 60 leitos de UTI adulto, pediátrica e também UTI para obesidade. E o centro cirúrgico contará com 8 salas preparadas para procedimentos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas, oncológicas e bariátricas. Para atendimentos de urgência, o hospital terá 2 prontos atendimentos especializados, um voltado à oncologia e outro para demais patologias, ambos com leitos de observação e salas para pacientes críticos. A regulação das vagas será feita pelo sistema CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, é o sistema estadual, que tem como objetivo agilizar o atendimento aos pacientes de Campinas e de toda a região metropolitana. De Campinas, Guilherme Perangeli para a TV Todo Dia. O equipamento de saúde, então, que vai impactar, como bem destacou o Perangeli na reta final desta reportagem, impactará os moradores da cidade de Campinas e também os moradores de toda a região. A gente vai acompanhar todos os detalhes sobre a evolução e a definição dessa construção do Hospital Metropolitano. Agora a gente conta uma história muito legal aqui no Jornal Todo Dia. Um professor barbarense, ele é professor da Unicamp, mas mora e vive em Santa Bárbara do Oeste e ganhou um destaque mundial nesta reta final do ano. Ele ficou elencado no ranking dos cientistas mais influentes do mundo. Entre os trabalhos realizados, diversos trabalhos de pesquisas realizados, o Douglas, que é um professor, um matemático e professor da Unicamp, ganhou esse título entre os influentes, entre os cientistas. A gente traz uma reportagem especial contando a história do professor. Quando falamos sobre quem são os cientistas mais influentes do mundo, é comum imaginar grandes capitais e principalmente outros países. Pode até parecer algo distante da nossa realidade, mas há profissionais premiados que moram, trabalham e constroem conhecimento aqui na nossa região. É o caso do matemático e professor da Unicamp, Douglas Duarte Novaes, de 37 anos, morador de Santa Bárbara do Oeste, que foi citado em um ranking elaborado pela editora científica Elsevier, liderado por uma equipe de especialistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que o coloca entre os cientistas mais influentes do planeta. Douglas e outros 105 cientistas da Unicamp fazem parte de um seleto grupo de 1.461 pesquisadores brasileiros que foram listados neste ranking. A manchete é bastante qualitativa, porque você está falando de influência, mas a metodologia para você construir essa lista é bastante quantitativa. Você tem uma metodologia que é aplicada numa base de dados que envolve métricas de citações, quanto o seu artigo acaba influenciando o desenvolvimento de mais resultado, de mais conhecimento, de mais ciência. A influência de um cientista é medida pelo impacto de seus trabalhos, ou seja, por quantas vezes os artigos publicados por ele são utilizados como base para outras linhas de pesquisa. A produção de um artigo científico pode levar mais de 1 ou 2 anos até ser aprovada e publicada. Por isso, o reconhecimento representa uma grande satisfação para o matemático barbarense. É a primeira vez que eu apareço nesse ranking e, bom, é uma satisfação no sentido de que é uma forma de reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo até então, E funciona também como um incentivo, Olha, o que você está fazendo está legal, está gerando resultado, está gerando impacto a nível internacional, então bora continuar trabalhando. A trajetória acadêmica de Douglas é inteiramente ligada à Unicamp. Ele ingressou no curso de licenciatura em matemática em 2006 e, desde então, construiu uma formação sólida. Graduou-se em 2011, tornou-se mestre em 2012 e concluiu o doutorado em 2015. Já no ano de 2016, passou a integrar o corpo docente do Departamento de Matemática do IMEC, o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Dentro da pesquisa científica, sua área de atuação é a de sistemas dinâmicos,
que estuda basicamente a evolução de comportamentos. Você tem um espaço, uma regra de evolução, e você quer entender como é que as condições iniciais dentro desse espaço vão evoluindo com o tempo. Então você tem inúmeras perguntas que você pode fazer, se isso daí está convergindo, está se acumulando próximo de determinada região, de determinada condição, você consegue fazer previsões, né? Ou falar que previsões não podem ser feitas porque um sistema é caótico, mais ou menos isso. O ranking em que Douglas é citado foi divulgado em outubro deste ano, mas reúne dados referentes a 2024. O reconhecimento serve como estímulo para que o matemático siga produzindo ciência e reforça o compromisso de tornar os polos científicos da nossa região cada vez mais conhecidos pela população em geral. Eu me enxergo agora no ápice do desenvolvimento do que eu estou fazendo, né? Não pretendo diminuir ritmo nos próximos anos, não. Então, sim, a gente está desenvolvendo pesquisa. Temos um grupo de pesquisa forte na Unicamp, estudando os sistemas dinâmicos, desenvolvendo mais conhecimento. A gente, como pesquisador, a gente sempre está trabalhando na fronteira do conhecimento, naquilo que é sabido e naquilo que tem de novo para ser descoberto. Então, assim, a gente vive numa região que é muito fértil em nível de desenvolvimento de pesquisa. E a gente não sabe disso, né? Essa informação ela é pouco divulgada. Então, o que me deixa bastante feliz nessa, vamos dizer assim, nessa conquista é a possibilidade de poder fazer essa divulgação e poder popularizar isso que a gente tem de tão bom na região para a nossa região. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Sobre esporte nesta reta final do Jornal Todo Dia, porque a Federação Paulista divulgou a tabela detalhada do Paulistão Série A3 de 2026. Campeonato que terá como equipes da nossa região o Rio Branco, em Americana, e União Barbarense, em Santa Bárbara do Oeste. Dois grandes rivais que voltarão a se enfrentar em 2026, depois de um ano sem confronto entre eles. E a federação agora divulgou as datas e horários de todos os jogos. Você acompanha os detalhes sobre o campeonato. A Federação Paulista de Futebol detalhou a tabela do Campeonato Paulista da Série A3 de 2026. A competição terá início no dia 23 de janeiro, uma sexta-feira, e o segundo jogo da final está previsto para o dia 26 de abril. Nas partidas de abertura, o 15 de Jaú enfrenta o União São João de Araras, enquanto o Paulista de Jundiaí recebe a Itapirense. As equipes da região, Rio Branco e União Barbarense, estreiam no sábado, dia 24. O Tigre da Paulista joga fora de casa contra o Rio Preto às 3 horas da tarde. Já o Leão da 13 inicia sua trajetória em casa, contra o Rio Claro, às 6 horas da noite, em partida que marca a reestreia da iluminação do estádio Antônio Guimarães. O derby está oficialmente marcado para o dia 28 de fevereiro, um sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Décio Vita, em Americana. O último encontro entre as equipes em 2024 havia sido realizado em Santa Bárbara do Oeste e a União venceu por 2-1 de virada. Ao todo, a competição contará com 21 datas e 134 partidas. O formato de disputa foi mantido. As 16 equipes se enfrentam em turno único, as duas últimas colocadas serão rebaixadas, enquanto as 8 melhores avançam às quartas de final. A fase eliminatória será disputada em jogos de ida e volta, e em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Para ver todas as datas e horários dos jogos de Rio Branco e União Barbarense, acesse a matéria do portal tododia.com.br. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Bom, desta maneira a gente finaliza essa primeira edição do Jornal Todo Dia desta terça-feira. Ao meio-dia a gente volta com a segunda edição e às 18 horas, às 6 horas da noite, a gente volta com a terceira edição. As 3 edições trazendo tudo o que acontece em nossa região. Você continue nos acompanhando por nosso site, em nossas redes sociais. Mais tarde a gente volta. Uma boa manhã, uma boa terça-feira a todos.